vou comunicar e eu estou aqui para pregar a mensagem. Eu vou pedir que você rapidamente abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30. É glória! Deuteronômio, capítulo 30. Aleluia! Vamos começar, vamos pelo verso 15. Louvado seja 15 a 19. Maravilha, Deus. Enquanto vocês acham as escrituras, né? Eu gostaria aqui de fazer algumas menções, especialmente agradecer ao pastor Célio, né? Como eu disse da última vez, o pastor Célio nos acompanha desde muito tempo. O pastor Célio liga quando estamos em viagem e ele quer ligar de chamada de vídeo para saber o que está acontecendo no momento. E quando ele convoca, então não importa se a nossa agenda está cheia, nós precisamos estar aqui. Porque a convocação dele é como se fosse um ordenado. Vem para cá, eu preciso de vocês. A pastora Michele está lá atrás, pastora Michele. Deus abençoe a senhora. O pastor, meu amigo, pastor Rodrigo, o resto dos pastores aqui atrás. Deus nos abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu estou acompanhado dos meus amigos e intercessores, como eu sempre disse. O cristão não anda sozinho, porque se andarmos sozinhos estaremos sendo algo fácil para as presas de Satanás. Eu estou com o Dejailson, levante a mão. Eu estou com a Luana aqui na frente, levante a mão, Luana. Estou com a Diaconisa lá atrás, levanta a mão também, né? E estou com minha amiga, levanta a mão. Deus abençoe vocês. Obrigado por aceitar esse convite. São convites de pessoas que simplesmente escutam que vamos ministrar e decidem nos acompanhar. Esses amigos não são todos os dias que achamos na esquina. Porque amigos para ir para a pizzaria nós temos todos os dias. É só você colocar no Instagram. Hoje eu vou para Delano. Quem quiser vir, cola. Você vai ver 30 mensagens no mesmo momento. Diz que hoje eu vou no monte orar. Quem quiser vir, cola. Vai ver quantas mensagens você vai receber. Diz que hoje eu vou para a igreja, eu preciso de oração. Você verá o valor de um amigo nesse momento. Amém? Deuteronômio capítulo 30, versículo 15. Estarei fazendo a menção da palavra do Senhor. Quem já achou, diga comigo, amém? Amém! Vens aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem. A vida é o quê? Bem! A vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus e que andes nos seus ensinamentos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízes, para que vivas e que te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual possas passar, possas possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos e fores seduzido, diga comigo, seduzido, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio, diga comigo, denuncio, hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra, e que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhos contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e não somente tu, como tu e a tua semente. Diga comigo, amém? Amém! Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, glorificando ao Senhor. Eu vou pedir ao tecladista, que já é um amigo de longa data, ele não já nos conhece. Seja usado como das últimas vezes, das outras vezes. Tá bom? Nós não temos por via sinais para deliberar isso. Então nós acreditamos que o mesmo Deus que está nos usando aqui estará te usando ali, estará usando a igreja nesse exato momento. A única coisa que eu vou pedir para a igreja é que prestem bastante atenção, né? Hoje eu vou falar sobre um tema. Normalmente eu não falo o tema antes, mas eu tenho muito pouco tempo porque temos que correr, né? Mas hoje vamos falar sobre despidos, vestidos e revestidos. Amém? Aleluia. Alguém pegou? Hoje vamos falar sobre despidos, vestidos e revestidos. Mas antes eu vou fazer aqui uma breve introdução, né? Porque algumas pessoas aqui dentro
Quantos vieram por convites aqui dentro hoje? Convite de um amigo, levante a mão. Glórias a Deus. Quantos já são da casa? Levante a mão. Glórias a Deus também. Algumas pessoas acreditam que a vida é controlada pela sorte e pelo destino, e não pelas suas próprias escolhas. E nessa mensagem de hoje eu vim falar um pouquinho sobre isso, né? Mas lembre-se, quando a antiga nação de Israel estava para entrar na terra prometida, Deus claramente libertou os israelitas, certo? Quem lê a Bíblia lembra. Deus libertou os israelitas. Mas na libertação dos israelitas, Deus fez uma aliança. Diga comigo, aliança. Quando Deus faz aliança na libertação, né? Ele disse: olha, eu até vou vos libertar. Eu vou liberar, vou fazer com que Faraó libere vocês. Porém, em contramão, vocês passarão de agora em diante a me adorar. Quem lê a Bíblia já está acompanhando. Até por quê? Porque naquele tempo, se nós nos lembrarmos, né, Faraó usava o povo para que esse povo fosse então cultivador, usado como escravo. E o povo estava revoltado. Porém, né, Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito e deu a eles a oportunidade de viverem claramente felizes na terra prometida. Eles tinham que fazer uma escolha. Em 1 Coríntios capítulo 3, a Bíblia diz que nós somos a casa. Nós somos a casa e o templo do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz para que eu e você fossemos salvos. Mas em Marcos, né, em Marcos 16, a Bíblia narra que quem crê em Jesus e for batizado será o quê? Não ouve. Quem crê em Jesus e for batizado será o quê? E quem não crê será o quê? Então abrem dois caminhos: o caminho daqueles que vão ser salvos e o caminho daqueles que vão ser condenados. Mas a Bíblia diz: olha, Jair, como é que eu vou saber que eu estou diante de alguém que crê e é salvo e diante de alguém que crê e não é salvo? A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 7 o seguinte: no céu há três pessoas que testificam, aqueles que creem, a saber, o Pai, o Filho e quem? Não ouvi, o Pai, o Filho e quem? O Espírito Santo. Porém, na Bíblia mesmo, ele diz: olha, os que creem, né? A Bíblia diz que se você não crer, em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz o seguinte: se você abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei na sua casa, cearei com você, não simplesmente com você, mas cearei com a tua família também. E tem uma explanação muito forte que diz: olha, Jair, se você quiser entender quem dá fruto, ou quem é que está do lado certo, entenda que tem um livro que testifica, Gálatas capítulo 5. A Bíblia diz que pelos frutos vocês se conhecerão quem é quem. Quais são os frutos? Amor, paz, longanimidade, benignidade. Está ouvindo? São os frutos do Espírito Santo. Então, já eu estou diante de alguém que se diz ser cristão, mas que não tem os frutos de Gálatas 5. Se afaste. Se afaste. Mas a Bíblia é clara que, ainda assim, né? Crendo em Jesus ou não, ainda que nós somos a casa. Por quê? Porque costuma dizer assim: a casa tem dois sentidos. Tem a casa de João, né? Que diz um pouquinho sobre assim: olha, nós somos a casa e tem uma casa. Olha, a casa somos nós, que Jesus diz assim: se vocês abrirem a porta e me deixarem entrar, eu entrarei com vocês e cearei com vocês, e não só com vocês, mas com a tua família. E tem a segunda casa, que é dele, que Jesus diz assim: eu vou para os céus, mas voltarei novamente. Voltarei para nos buscar, porque aonde eu estiver, alguém está pegando? Alguém está pegando. Por quê? Porque na primeira situação, o dono da casa abre a porta para você entrar. Na segunda situação, ele tem que abrir a casa para que você entre. Então são questões distintas. E eu costumo dizer que num ponto como esse, eu preciso lembrar que não adianta entrar por essa porta para sentar e louvar. Se você não abrir a casa para que ele entre, no dia do juízo final, você não vai entrar. É dura, sabe? Mas nós estamos pregando. Glórias a Deus, já estamos ouvindo. Aleluia. Uma coisa que eu costumo dizer é: Jair, onde é que está a chave da minha porta? A chave da porta está com você. Porque cada um, assim que está questão de casa, eu estou com a minha chave, né? Deve estar bem ali. Eu estou com a minha chave. Cada residente tem a sua própria chave. Para você deixar entrar um visitante, você tem que abrir a casa.
para que o visitante entre. Então, para você que veio hoje, para você que simplesmente está nos visitando, entenda nessa introdução que se você não abrir a casa nessa noite, que se o Espírito Santo não te visitar nessa noite, que se você não conversar com o Pai nessa noite, que se a tua reconciliação não acontecer com Deus nesse momento, acredite que você ouviu a palavra, o Espírito Santo está testificando o que você está ouvindo. E então você estará diante de um juízo final onde está colocando entre o bem e o mal. E a Bíblia diz que você precisa escolher o bem para não cair na maldição. Diga comigo amém. Voltando na palavra de hoje, despidos, vestidos e revestidos. Mas como é que é isso? Nós vamos falar de três coisas. Por quê? Porque Jesus na cruz estava com roupa ou sem roupa? Estava sem roupa. Jesus estava despido. A cruz nos despe. Por quê? Porque a cruz é o único lugar onde nos despe de tudo que nós achamos que nós temos e que nós somos. Eu tenho dinheiro, vai para a cruz. Eu tenho uma. Vamos começar, passa para a cruz. Eu tenho mesmo aquelas patas, vai para a cruz. Você não passa aqui, você já experimentou a cruz. Você já passou pela cruz. Passa pela cruz. Eu disse que essa noite é apoteótica, então não fique chamado, depois da pessoa onde você estiver. Porque é nesse exato momento que nós entendemos que é nessa responsabilidade, é no glória que o Abba pega, é no glória que o Espírito Santo recebe, é no glória que a casa enche, é no glória que nós falamos, é no glória que nós giramos, é no glória. Aleluia. Despidos e vestidos, vestidos e revestidos. A primeira coisa que eu falo é: Deus desce, Jesus veste e o Espírito Santo reveste. Não, você não ouviu. Deus desce, Jesus veste, o Espírito Santo reveste. Mas sabe por que Deus veste, Jesus reveste? Deus desce, Jesus veste, o Espírito Santo reveste. E eu vou já aqui explicar. Gênesis 3, 8, 24. A Bíblia diz claramente sobre o Éden. Vamos viajar para o Éden. Quando você está no Éden, você tem três coisas. Escuta. Deus está no céu. Ele senta, ele vê que a Eva está sendo enganada pela serpente. Aqui está. Tem que entender, vocês têm que acompanhar. A Eva está sendo enganada e conduzida ao erro. Deus, quando chega no jardim, ele pergunta: Adão, aonde? Não, gente. Aqui é a igreja da Bíblia. Eu conheço o meu pastor. Adão, aonde? Adão, aonde estás? Não é Adão, o que você fez? Deus, não entendeu. Glória. Adão, onde estás? Está sentido figurado de presença. Ele entendeu que Adão estava se escondendo. Adão se esconde por quê? Porque descobriu que estava. Eu não ouvi. Adão descobriu que estava. Ou seja, Adão descobre que está nu. E por ele descobrir que ele está nu, ele se esconde. Porque ele começa a entender que, olha, o Deus que me criou entendeu que eu pequei contra ele. Eu errei. Eu falhei. Então eu tenho que me esconder. Só que diferentemente do Deus humano que muita gente busca, do Deus da maçonaria que as pessoas buscam, o meu Deus, mesmo você vestido com roupas físicas, se tiver pecado, ele vê e ele descobre. Estamos tendo problemas da igreja, porque aparecem pessoas mais bem engravatadas do que bem espiritualmente. Esse tem sido o nosso pior problema hoje em dia. Deus é glória. Então perceba que quando eu falo nessa noite que Deus desce, Jesus veste, o Espírito Santo veste, eu já vou te ensinar por quê. Quando Adão chega no jardim e encontra Deus, e Deus fala assim para ele: olha, o que você fez? Onde você está? Adão responde, e ele responde: eis aqui, eu me escondi porque pequei contra ti. Ele responde confessando, não responde simplesmente gritando: estou aqui, não. Ele responde: eu me escondi porque pequei contra ti. Não me escondi porque pequei contra ti. A questão do pecado, ela está muito relacionada. Por que, sabe? Porque a questão do pecado está relacionada com a nossa vida espiritual, está relacionada com a nossa vida física e está relacionada com a nossa vida mental.
Se você pecar e você for espiritualmente sadio, você vai entender que com o pecado não se toma ceia, você vai sentar na caixa. Você vai entender que com o pecado a vida não está avançando, está tudo parado. Com o pecado, você que estava construída, a construção parou do nada. E você sabe onde está o pecado. Só que tem problemas de chegar e falar, pastor Rodrigo, eu pequei e nada está avançando, porque eu falei. E aqui tem confrontos nessa noite que eu preciso me submeter. E essa pregação não é só para quem veio hoje, não é só para quem já é de casa, é para todos nós aprendermos. Porque a ideia de vestir e revestir tem a ver com o Pai que nós servimos, com o Filho que veio para nos resgatar e com o Espírito Santo que anda conosco. A igreja está gelada. Eu costumo falar assim, pastor Rodrigo, onde eu passo? Se a igreja está calada, é porque a igreja está consentindo. Então precisamos trabalhar nisso. Eu estou no caminho certo. Obrigado, Espírito Santo. Essa é a melhor resposta disso. Entendemos sobre Adão e voltamos um pouquinho. Eu falo sobre o despir de Deus. Jesus veste, o Espírito Santo reveste. Daqui a pouco eu deixo. Porque na segunda parte do despido tem a ver com despido em misericórdia, vestido em graça e revestido em poder. Repito, tem Deus, começando, Jesus e Espírito Santo. Essa é a primeira trindade, já foi, eu já acabei de explicar. Tem a segunda trindade, em misericórdia, em graça e em poder. Sai, mas como é que funciona o vestir em misericórdia, em graça e em poder? Então vamos pode dizer assim: misericórdia é tirar o que você merecia. Misericórdia. Jair, mas eu merecia. Então você foi tirar o sua misericórdia. Graça é receber o que você não merecia. Misericórdia, o que eu me foi tirar? Graça, o que eu não merecia. Poder, colocar alguma coisa que precisa para merecer. É poder quando você se esforça para ter o que você tem hoje. É poder quando você batalha para você ter o que você tem hoje. Isso é poder. Já hoje eu sou acadêmico, vou terminar a faculdade. Você se esforçou, acordou cedo, foi lá para amanhã, fez os TCCs, fez tudo certinho. Já hoje eu tenho uma empresa, claramente. Você trabalhou, vendeu, montou, você está no criou. Já eu estou começando agora. Comece. Você entenderá sobre o poder disso que eu estou falando aqui mais para frente. Mas o poder que eu falo isso, hoje é exatamente nisso. É que o despido é na cruz. O vestido é na sepultura. Porque quando eu comecei a pregação, eu disse assim: quando Jesus estava na cruz, Jesus estava sem roupa, certo? Vocês estão acompanhando? Jesus estava na cruz, estava sem roupa. Em Lucas 24, 1 a 25, a Bíblia narra que quando as senhoras foram para o túmulo, encontraram roupas sem Jesus. Na cruz estava Jesus sem roupa, na sepultura estava roupas sem Jesus. Ou seja, o vestido e o despido e o revestido tem a ver com três poderes principais. A cruz, onde nós caminhamos talvez todos os dias em pensamento, porque ninguém aceita viver a cruz tal como ela é. O poder que a cruz tem hoje, nós não aceitaríamos passar por ela. Nós falamos e pregamos, eu falo todos os dias. Há quem diz: Jair, eu queria levar a tua cruz. Como é que você queria levar a cruz, Jesus? Pastor Alexandre, em que circunstâncias nós conseguiríamos levar a cruz, Jesus? Como é que hoje você vê um ladrão roubar e se te acusarem de uma coisa assim, você já acredita em justiça? Eu sou honesto. A cruz não era para Jesus, tá? A cruz não era para Jesus. A cruz não era para Jesus. A cruz caiu para Jesus, porque o povo decidiu soltar Barrabás para colocar Jesus no lugar de Barrabás. A cruz não era para Jesus. Mas ainda assim a Bíblia diz em Isaías 53 que a
A igreja é igreja com ou sem servo. Mas uma coisa que eu costumo dizer é: ele é melhor com você. Aleluia. Não, eu não ouvi glória a Deus. Ela caminha sem você, mas ele é melhor com você aqui dentro. Por quê? Porque você lembra da arca? A arca era um lugar que não era tido como louco e não sei o quê, mas a arca não poderia fechar sem a entrada de todos aqueles que tinham sido escolhidos a Deus. E se vocês não entendem sobre isso, é quando eu prego, eu gosto de passear. Por quê? Me perdoe, mas eu gosto de passear. Porque você tem que começar a perceber que nós fomos escolhidos na cruz. Entenda que quando começa tudo no jardim, Deus tinha um plano. O plano não envolvia Jesus. Jesus se apresenta e Jesus diz: eu vou para lá. Eu vou tentar viver o que eles vivem, sentir o que eles sentem, passar a fome que eles passam. Porque eu preciso entender. E quando ele vem para cá, ele vive claramente. Ele entende. E quando ele entende, ele carrega o que nós tínhamos para levar. Aí ele diz: olha, não é necessário que você levar. Eu vou levar por vocês. Eu vou com vocês. Porém, uma coisa eu vos digo: andai nele assim como eu estou nele. Deus, aleluia. Andai nele assim como eu estou nele. O que o povo não entendia é como é que eu vou andar nele se eu não conheço quem ele é. E a Bíblia diz: ele não era, ele é o eu sou. E quando te perguntarem com quem você anda, diga assim: eu ando com o meu da tribo de Judá, eu ando com o Alfa, eu ando com o eu sou, eu ando com o Deus do ouro da prata, eu ando com o Pai das multidões, eu ando com ele. Sai, você é muito achado. Claramente que eu sou, gente. Quem me achou não foi você, quem me achou morreu na cruz. Mas hoje eu não estou morto. Sabe por quê? Porque nem a morte conseguiu me meter no inferno. No terceiro dia, o meu pai ressuscitou. Nem a morte conseguiu deter. Quem é você? Eu estou passando por dificuldades. Eu estou passando por problemas. Eu já não vejo saída. Eu já não vejo solução. Eu já não. Ok. Você conhece o teu pai? Você troca sendo teu irmão. Você conhece o teu pai? Não, gente, eu não ouvi a ele. Então o que? Você chamou ele. Você conhece o teu pai? Você sabe o poder? Você sabe o poder que ele tem? Sabe quem eu sou? Alguns estão me vendo aqui hoje e falam: mas esse menino aqui, meu nome é Jair. Eu venho lá dos Cafuné Júlia, lá atrás. Eu não sou nem brasileiro, eu sou de Angola. E é isso mesmo que vocês ouvem. Angola é um pouco de tudo isso. É um pouco da miséria, é um pouco da fome, é um pouco da pobreza. Mas olha eu, todo nutrido, bonitinho, arrumadinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se apaga, mas permanece no coração. E eu consigo dizer aqui claramente: a ideia não é que você tem que ficar como você está. As pessoas dizem: mas o meu destino é esse, porque a minha família é assim. É isso mesmo que contaram para você? É isso mesmo que disseram para você? Mas quem foi que me disse? Quem assinou e carimbou? Quem foi Deus? Porque eu já não era nem para ter nascido em um país pobre. A minha mãe tinha tudo para me abortar, porque num país pobre ninguém quer ter filho. Do nada eu nasci. Do nada eu nasci. E para as coisas acontecerem, vocês têm que entender que eu vim para o Brasil. Exatamente porque hoje eu faço um monte de coisas. Estou no Brasil já há uns 5 anos. Está ouvindo isso? 5 anos. Eu talvez já viajei mais do que vocês já viajaram pelo Brasil. Sim, mas já está se acabando com isso? Não. Eu estou tentando vos mostrar que eu saí lá no Cafuné do Judas, cheguei aqui com a mesma fé que vocês têm, e estou trabalhando e caminhando com a mesma fé que vocês têm. É porque nós entendemos erradamente o que significa fé. As pessoas dizem, as pessoas ficam
A fé é o firme pelo fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Claramente, isso é da Bíblia. E na tua vida, o que é fé? O que é fé? Porque se eu perguntar aqui para alguém essa noite, você tem o que comer amanhã? Essa pessoa vai dizer, não tenho. E eu perguntar, e você sabe o que vai acontecer amanhã para você comer? Essa pessoa vai dizer, só Deus para me ajudar. Eu não tenho nada. Sem saber que a Bíblia narra aqui claramente. Quando estava no deserto, quando caiu o maná, Deus falou assim, eu vou prover hoje. Vocês vão ouvir? Deus falou o quê? Vou prover hoje. Porém, se alguém esconder, porque eu assim, ganancioso, eu ia pegar o maná por dia seguinte, na semana toda. Eu ia pegar o maná, colocar na terra a semana toda. Eu ia encher a terra de maná. Porque eu não ia saber se ele amanhã vai ter graça e o pai vai fazer graça. Eu não ia saber. Eu ia guardar o maná para a semana toda. Mas olha o aviso de um Deus inteligente. Quem guardar o maná, eu vou cuidar para que ele se estrague. Mas sabe por que tinha que ser assim? Porque Deus nos ensina uma coisa nisso. A sermos dependentes totalmente dele. Um exemplo, Jairo, quando você tem dinheiro. Ô pastor Rodrigo, há menos que quando tem dinheiro já melhorou em pessoas. Há pessoas que quando a coisa começa a mudar, ainda não mudou. Começou a mudar. A igreja que eu andei lá no bairro, eu não vou. Tem uma igreja aqui, pô, é chique. Você começar algo novo, não vai sujar, não vai quebrar. Mas a pergunta é: na igreja que você está indo hoje, é a igreja que te abençoou para você ter o que você tem? Ah, mas não é lá. Então escuta, a Bíblia é clara. Onde você recebeu o primeiro amor, permanecei nele. Mas eu não sei, Jair. Eu não consigo compreender. Eu queria me mudar. Eu quero mudar na praia, porque a minha vida melhorou. Tenho um condomínio novo. Claramente, entenda. Assim como ele preveu, para que o condomínio abrisse as portas e você tivesse apartamento, ele vai prover as passagens para ir, as passagens para voltar, o dia para o velho, o dia para o filho. Ele vai prover. Confiamos em Deus para o que nós mesmos conseguimos perceber o que fazer. Infelizmente, essa é a ideia ruim do ser humano. Claro, as pessoas querem olhar e falar assim: vou deixar nas mãos do Senhor, mas chegar à noite e pegar uma caneta e começar a pensar: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Não sei o que. Aí eu me pergunto: deixaste nas mãos do Senhor ou na mão do teu amigo? As pessoas querem largar um doente no hospital e falar assim: olha, hoje eu vou na igreja. O doente está lá, se ele ficar bom, melhorou. Aí vem aqui na igreja, toda hora no celular. Alô, melhorou? Alô, como ele está lá? Alô, vieste aonde afinal? Era melhor você ficar lá. Estou desempregado, sabe? Mas eu vou entregar tudo. Vou distribuir os currículos todos. Mas amanhã, toda hora, eu não tenho, não sei o quê. Gente, se valorize. O Pai da gente é um Pai tão poderoso, mas tem um poder nisso tudo, sabe qual? A aliança que Ele fez com você. Se você quebrar a aliança que Ele fez com você, no princípio, ou você volta, ou acabou com o Pai. Essa é a parte ruim. Por que? Porque já eu quebrei uma vez, tudo bem, vou. Dá pra voltar? Dá, oi. Vamos lá. Adão estava nu, se cobriu de folha. O que aconteceu depois? Foram expulsos. A cobra não se rastejava, tá? A Bíblia fala. A cobra não se rastejava, gente. Isso não é heresia. Leia a Bíblia. A cobra passou a se rastejar depois que influenciou a Eva. Mas tem um detalhe que eu quero vos contar. Deus amaldiçoou a cobra para que vivesse se rastejando o tempo todo. Mas a pergunta é: amaldiçoou Adão? Amaldiçoou Adão? Eu não estou ouvindo. Amaldiçoou Adão? Amaldiçoou Adão? Vocês viram amaldiçoando a Eva? Assim, não. A única maldição que tem a ver com os filhos. Mas
que no Novo Testamento Jesus vai identificar e dizer: os filhos são bênção para o. Então, se eu te dar lições, o quê? É que é exatamente isso. Existem condições que dá para quebrar. Existem lugares onde você entra que tem como sair. Mas existem coisas que você faz, alianças que você fecha, pessoas que você conversa, que não tem como voltar. E quando não tiver como voltar, talvez é a parte final disso. Se o culpado disso não é o pastor que não orou por você, o culpado disso não é a diaconisa que não orou por você, o culpado disso é você mesmo. Porque eu costumo dizer: se Adão tivesse que culpar, ia culpar o quê? Se quando deixaram ele no jardim, falaram assim: olha, do fruto daquela árvore, não. A orientação é dada, nós queremos pular fora. Sabe por quê? Porque eu costumo falar assim: nós somos como eles enterravam as pessoas antigamente. A Bíblia diz que o enterro antigamente era em pé, as pessoas eram amarradas e os olhos eram vendados. E eu penso assim: por que enterravam assim? Porque eu comecei a estudar e a escatologia bíblica diz assim: eram enterrados assim porque alguns diziam que era para ocupar espaço. E outros diziam que é por questão de localização familiar. Mas eu comecei a entender que não era por isso, não. Era para nos ensinar que às vezes você, quando está amarrado nos pés e nos braços, a primeira coisa que faz Lázaro ressurgiu dos mortos, a primeira coisa que ele foi feito é tirar a frente dos olhos. Jesus chegou lá, falou: o teu amigo Lázaro já cheira mal, não sei o que, né? Aí ele chegou lá e falou: onde que ele está? Tirem a pedra. Quando tiraram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para onde? Não, sai para onde? Sai para fora. Lázaro sai com os olhos fechados. A primeira coisa que fizeram no Lázaro, é tirar os olhos. Por quê? Porque eu costumo dizer: às vezes você tem uma visão que os teus pés não conseguem alcançar. Então você tem que se contentar simplesmente a olhar. Às vezes você já está com os pés abertos, mas com os olhos fechados, então não caminha na escuridão. Para! Às vezes você está com as mãos amarradas e as pernas não dá para caminhar. Ou você está totalmente solto, você não pode caminhar. Então, nessa noite, na última parte que tem a ver com revestidos, eu costumo ver e eu verifiquei uma parte final aqui só para me encerrar. A parte final está em Lucas 24:49. Lucas 24:49. Por quê? Porque diz a Bíblia que naquele dia ele anda e ele disse: ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que fez o quê? Até que do alto sejais revestidos. Revestimento não é ausência de poder, não. Revestimento não é ausência de roupa, por exemplo, não. Revestimento eu tenho depois disso. Eu já estou vestido, mas eu ainda estou com frio. Então eu vou colocar um casaco. O casaco é um vestimento. Você já está vestido, mas você vai colocar um revestimento. Olha! Na questão do Espírito Santo, sabe? Como é que a gente aplica isso? Eu aplico isso da seguinte forma: você já está na igreja, você já foi despido. Às vezes não, porque tem pessoas que não aceitam ser despidos. O que é ser despido, Jair? Ser despido é você passar a tua pior vergonha do que você mesmo cometeu e fez. Então você tem que passar por aquilo. É um processo. E o processo é para ser passado. Só que depois de passar o processo, vem a hora de ser vestido. Quando você é vestido, na questão espiritual, você tem simplesmente a tua roupa. Não significa que você tem ausência de pecado. Até porque a Bíblia diz que vocês estarão rodeados pelo pecado e pelo mal. Então estejam atentos. Uma das coisas que eu sempre falo: nós não estamos ausentes do pecado, gente. O pecado rodeia ao nosso redor. Ele só não pode chegar, porque as pessoas hoje dizem, as pessoas que pregam sobre questões escatológicas, eles dizem: nós já não temos pecado. Ele morreu na cruz, carregou tudo, e não sei o que. Tudo bem, fica distraído. E por que a Bíblia diz vigiai? Por quê? Por que a Bíblia diz vigiai? O vigiai é exatamente por isso. Então, uma questão que eu quero dizer nessa noite é: a questão da crucificação tem muito a ver com aquilo que aconteceu na cruz. A questão da conversão nessa noite tem muito a ver com aquilo que você vai tomar decisão daqui para frente.
A crucificação tem a ver com a matar de tudo o que aconteceu já. Eu me baseio na cruz porque eu sigo Jesus. Amém. Mas melhor do que a cruz tem a sua conversão. E depois da conversão tem o seu caminho. Você precisa seguir. E hoje, uma das coisas que eu verifiquei é 3 coisas que você precisa vestir. Tem vestes de escravo, tem vestes de festa e tem vestes de guerra. E eu estou falando de 3 coisas nessa noite. Nas vestes de escravo, você tem que entender que a veste de escravo é aquela veste que você precisa se vestir. Você já não é escravo porque ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Na veste de festa, eu gosto da minha veste como eu dei exemplo. Você tem que usar a veste de festa. Porém, a Bíblia é clara, tem que usar o capacete da salvação, o cinto, calçar os pés com a profanação do Evangelho. Por que, Jair? Porque o que acontecer, você estando na festa, pode acontecer alguma coisa ruim, você está pronto para guerrear. Mas estando na guerra, não acontece nada ruim. Então, a última parte é o investimento. Então, uma das coisas que eu falo sempre é: precisamos entender que quando Jesus subiu nos seus, lá em Lucas 24:49, ele deixou lá 500 discípulos ficar em Jerusalém. 500 discípulos. Quando ele voltou, sobraram quantos? Não ouvi? 120 pessoas. Isso, desapareceram 380 pessoas que decidiram não esperar, que decidiram não ficar naquele lugar. Mas tem uma coisa que eu vou tentar dizer, eu já vou chamar aqui o DGF aqui para vir cantar, tá? E a Juliana, né? Podem vir para cá. Tem uma coisa que eu falo nesses dias. É que os 120 pessoas que ficaram, a Bíblia diz que quando ele voltou, não. A Bíblia diz que sobreveio. Você está ouvindo? E sobreveio um vento impetuoso. O vento não veio para quem estava despido. O vento veio para quem estava revestido. Por quê? Porque quem está revestido entende quando nós estamos diante de algo que tem a ver com o céu, gente. Então, uma coisa que eu penso nessa noite é: melhor do que você está despido, já eu estou despido hoje. O que é estar despido hoje, já é você não entender sobre o que tem a ver com as questões espirituais. É você ser levado por calúnias e difamações. Eu já não vou porque falaram. Eu já não fiz porque ontem me disseram que eu não sou bom nisso. Olha, Jairo, eu era da igreja, eu era cristão. Hoje mesmo Uber vinha e ele olhou para mim e falou: você é pastor? E eu disse: sou. Ele disse assim: eu estou afastado. E na hora eu comecei a ouvir. E eu comecei a perguntar: por que você se afastou? Ele disse assim: Jair, a igreja mata mais do que cura. Meu Deus! Você está ouvindo isso? Ele disse: Jair, a igreja mata mais do que cura. Ele falou o nome da igreja, mas eu não vou citar a igreja por ética, né, pastoral ministerial. E quando ele começou a falar sobre isso, eu comecei a orar e a falar: Deus, por quê? A igreja deveria abraçar mais. A igreja deveria beijar mais. A igreja deveria dar a mão mais e dizer: você caiu, mas eu estou com você. Você está sem nada, mas eu tenho aqui 1 quilo de ouro. Receba. Você não tem dinheiro, mas eu tenho 50 reais. Receba. A igreja deveria dar mais. Não estou a dizer que a nossa igreja não dá, mas eu estou a dizer que a igreja no individual deveria dar. Porque tem igreja no individual e tem igreja no coletivo. No coletivo nós podemos nos aproveitar do que a igreja faz. E no individual, o que você faz? Eita Jesus! O que você tem feito hoje? E hoje, mais uma vez, eu quero tentar vos dizer que a ideia de permanecer dentro de 4 paredes, ela é morta quando você não segue o que aquele que te trouxe aqui fez. Jairo, quem me trouxe aqui é minha tia, meu irmão, meu primo, tudo bem. Ele simplesmente te apresentou àquele que melhorou alguma coisa na vida. Se coloque em pé. Se coloque em pé. E nesse exato momento, né, o que normalmente nós entendemos que tem acontecido é uma questão bem difícil. Porque nós mais queremos falar
Jairo, eu fui para a igreja e eu te juro, o irmão que eu vi, a calça do irmão, Jairo. Jairo, eu fui para a igreja e eu te juro, a roupa do irmão. Eu fui para a igreja e eu te juro, Jairo, aquele irmão não é de Deus não. Eu costumo dizer, como é que você descobre que o irmão é de Deus? Tão rápido assim, num culto. Você já descobriu agora que o pastor não é de Deus só porque ele chegou aqui, fez uma coisa ou outra, você já tirou as suas próprias conclusões. Não é de Deus? Ué, tudo bem. Então você que não fechou o olho na hora de oração, você que julgou no momento errado, você é de Deus. É? Ah, mas já eu ouvi a irmã falando, pedindo alguma coisa do pastor. A irmã pede toda hora. Tudo bem. Você também quer pedir? Vai pedir. Porque eu costumo dizer assim, quem está em pé, cuida-se para que não caia. É bíblico isso. Se você estiver em pé, cuide-se para que não. Para que não. O problema nosso está nisso. Mínimos detalhes. Sabe qual é o problema? Obediência. Nós temos problema em obedecer. Se eu disser que vocês não sabem o que a Bíblia fala sobre isso, sobre a nossa conduta, eu estarei mentindo. Um monte de gente aqui lê a Bíblia constantemente, ouve pregadores, senta para ouvir pregações. Isso entra na nossa cabeça, se torna uma lei, mas na hora de praticar, zero prática. Porque os nossos desejos falam mais alto. As nossas vontades falam mais alto. O nosso caráter, a falta de caráter que nós não temos, fala mais alto. Porque uma coisa bem natural é você não ajudar. Tudo bem, você não ajudou, porque você não tem, ou porque você não quer. Agora, não ajudar e ainda falar de algo que você não ajudou, aí já é falta de caráter. Não dar a mão para levantar alguém quando você podia dar a mão, já é falta de caráter. Existem coisas que precisam de dinheiro, e existem coisas que não precisam de dinheiro. Dê a mão para o teu irmão. Vamos fechar essa corrente nessa noite. Vamos fechar a mão nessa noite. Eu quero que vocês se concentrem nessa mão que está de vocês ali. Essa mão que vocês estão segurando é uma mão única. E eu, quando passo para ministrar, sempre disse que essa mão tem um único ADN. É dessa pessoa que você está segurando. A única coisa que é nossa é o nosso DNA. A mão que você está segurando, você já não vai encontrar, sei lá onde. Aonde você quiser ir, você não vai encontrar. Por quê? O DNA que escolhe aqui é o único. E eu costumo dizer que até nisso Deus nos fez perfeitos. Porque as pessoas falam, mas Jairo, como é que eu vou acreditar num Deus que eu nunca vi? Então olha o céu, olha a terra, olha os rios. Pensa como é que é os rios hoje. Você só precisa pensar em como é que foi construído o firmamento. E você vai acabar percebendo que exatamente nessa questão Deus existe. Até nos mínimos detalhes ele existe. Na nossa vida então não se diz. Tá bom? Vamos cantar. Fecha os seus olhos. Vamos cantar. Só. Glória! Tão desejado aqui.
direciona os nossos passos, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Eu te agradeço porque tu tens sido fiel para nós. Agradeço porque tu tens sido fiel para nós. Agradeço porque desde o ventre das nossas mãos, desde o ventre da nossa mãe, desde o ventre da nossa mãe, tu já nos conhecias, tu nos separaste, para que pudéssemos pregar o Evangelho. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite não seja uma noite única, que seja uma noite em que todos aqueles que não te conhecem, todos aqueles que ouviram falar de você aqui, se rendam aos teus pés. Que o Espírito Santo fale sobre ele. Que o Espírito Santo fale com cada um de nós aqui. Que em nome de Jesus levemos a tua palavra para as nossas casas. E que transmitamos, que transbordemos para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos companheiros, colegas de escola de serviço. Que o teu nome seja glorificado por intermédio das nossas vidas. Que não sejamos simplesmente fanáticos do Evangelho, mas que sejamos praticantes da boa obra.